Você deu tudo de si. Eles viram, eles sabiam e mesmo assim se aproveitaram disso. Eles pegaram seu amor como se fosse uma torneira, beberam dele, se afogaram nele e depois foram embora como se não significasse nada, como se você não significasse nada. Talvez você tenha implorado uma ou duas vezes. Talvez tenha explicado seu valor em longas mensagens, na esperança de que eles finalmente entendessem. Talvez tenha perdoado coisas que ninguém mais teria tolerado. Você amou intensamente. Você apareceu quando ninguém mais apareceu. E o que eles te deram em troca? Silêncio, rejeição ou, pior ainda, migalhas disfarçadas de esforço. Deixem-me dizer uma coisa, meus amigos. A maior traição não é quando alguém mente para você. É quando eles veem seu coração e o tratam como se fosse descartável. Esse tipo de desrespeito dói mais do que qualquer rompimento jamais poderia doer. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. As pessoas que agem como se não precisassem de você são, muitas vezes, as que mais precisavam. Elas só não perceberam isso a tempo. Elas achavam que sua lealdade era uma fraqueza. Achavam que sua gentileza era desespero. Achavam que tinham mais tempo para brincar. Mas hoje tudo muda, porque existe uma regra brutal e brilhante de distanciamento. E quando você entende isso, quando você vive isso, quando você domina isso, tudo muda. Não se trata de vingança. Não se trata de tentar vencer. Trata-se de se manter tão firme em sua autoestima que aqueles que o tratavam como uma opção começam a sentir a dor de perder o acesso à sua paz. Você vê que, no namoro, o poder não é barulhento. Não se trata de bloquear, discutir ou tentar deixá-los com ciúmes. É silencioso, calmo, estoico. É quando você para de responder, não para punir, mas porque finalmente se lembrou de quem você é. Você já percebeu como o sol nunca persegue nada? Ele simplesmente nasce, simplesmente brilha, e ainda assim, tudo gira em torno dele. Esse é você agora. Você não dá mais explicações, não manda mais aqueles parágrafos emocionados, não implora para ninguém ver o seu valor, quando você já sabe disso. Você vive isso, respira isso, e eles sentem isso. É isso que faz com que eles venham correndo. Não é sua raiva, não são suas lágrimas. É a terrível constatação de que você não está mais emocionalmente disponível, que você não precisa mais da validação deles para se sentir completo, que a pessoa que eles pensavam ter na mão simplesmente foi embora sem olhar para trás. Alguns de vocês entregaram sua alma a alguém que mal lhes deu migalhas. Alguns de vocês foram traídos, enganados, descartados como um guardanapo usado. Outros foram ignorados depois de dar a versão mais pura de si mesmos. E agora, vocês estão aqui, acordando e percebendo que talvez, apenas talvez, a rejeição tenha sido um presente. Talvez o silêncio deles tenha sido o encerramento. E talvez este seja o início do seu renascimento. Um renascimento em que o seu distanciamento não vem do ego, mas da clareza. Vocês viram quem eles realmente são. Você sentiu o vazio por trás do charme deles. E agora, você escolhe a paz, em vez do desempenho. Deixe que eles pensem que você é frio. Deixe que eles te chamem de distante. O que eles não percebem é que não estão vendo você se distanciar. Eles estão vendo você se curar. E a cura é a vingança mais poderosa, porque uma pessoa curada não persegue. Uma pessoa curada não explica. Uma pessoa curada simplesmente vive. Bem, quem foi embora não aguenta mais se olhar no espelho. Se você está sentado aí agora, sentindo aquele nó no peito, aquele fogo silencioso em suas entranhas que diz: esta mensagem foi feita para mim. Não apenas sinta. Mova-se com ela. Assuma-a. Torne-a real. Coloque-a nos comentários. Agora eu escolho a paz. Não porque você está tentando provar algo para eles, mas porque você finalmente está escolhendo você.
Isso não é só uma citação para passar batida. É a sua linha na areia, o seu momento, a sua mudança. Quando você digita essas 3 palavras, está fazendo mais do que deixar um comentário. Está mandando um sinal para o seu próprio sistema nervoso que diz: cansei de implorar, cansei de me quebrar, agora estou construindo. Então vai, escreve. Eu escolho a paz. Deixa o mundo ver. Deixa você ver. E se seu espírito estiver acordando com tudo isso, aperte o botão curtir, como se estivesse batendo a porta no seu antigo eu. Clique, inscreva-se e fique comigo. Porque isso é mais do que um roteiro. É o seu retorno emocional. Capítulo 1. A regra. Chega de provas emocionais. Você já viu alguém tentando segurar água nas mãos? Não importa o quanto apertem, o quanto cuidem das palmas das mãos, a água ainda escorre pelas frestas. Esse era você, tentando segurar algo, alguém que continuava escapando. Não importa o quanto você amasse, o quanto você desse, o quanto você tentasse provar. Você pensava, se você apenas explicasse melhor, se você apenas chorasse um pouco mais, se você apenas mostrasse o quanto seu coração estava envolvido, eles finalmente entenderiam. Eles finalmente veriam você. Mas aqui está a verdade brutal, meus amigos. Você não pode provar seu caminho para a alma de alguém. Você não pode convencer uma pessoa a valorizá-lo esvaziando-se na frente dela. E aqui está a regra. Aquela que eles nunca esperavam. Aquela que vira tudo de cabeça para baixo. A partir de agora, você não dá nenhuma prova emocional, nenhum parágrafo, nenhuma explicação exagerada, nenhum colapso, apenas para mostrar o quanto doeu. Você para de traduzir seu valor em lágrimas. Você para de ser um espelho para o ego deles. Você deixa sua ausência, seu silêncio, seu distanciamento falarem a verdade que eles nunca tiveram maturidade para ouvir. Veja bem, quando você para de provar seus sentimentos, algo estranho começa a acontecer. Eles começam a sentir o que você costumava dizer. As palavras que você falava se tornam ecos em suas mentes. O amor que você deu tão livremente se torna um fantasma em seus peitos. No começo, eles agem como se nada tivesse acontecido, como se o seu silêncio não fosse nada. Mas não se deixe enganar. A mente humana não esquece a energia que antes era consistente, segura e profundamente presente. Ela não sabe o que fazer quando essa energia para de aparecer. É aí que o verdadeiro pânico começa. É aí que o seu nome se torna um mistério que eles não conseguem decifrar. Porque agora você parou de alimentar o fogo. Não vai ser fácil. Você vai ter dias em que vai sentir vontade de mandar aquela última mensagem para explicar mais uma vez por que você se importava. Porque era importante. Você vai ouvir a voz na sua cabeça dizendo: talvez, se eles entendessem o que fizeram comigo, eles voltariam. Mas você precisa entender. Sua cura não depende deles. Entender. Sua cura começa no momento em que você percebe que o amor não é provado pela dor, mas pela paz. Se alguém precisa do seu colapso para acreditar no seu amor, essa pessoa nunca esteve pronta para a sua profundidade. E alguns de vocês ainda estão tentando ser compreendidos por pessoas que nunca tiveram a capacidade de ouvi-los. É por isso que você se sente exausto. É por isso que você se sente esgotado, porque você tem gritado para o vazio, esperando por uma resposta. Mas quando você para de responder emocionalmente, você se torna uma parede. Você se torna um espelho. E acredite, não há nada mais assustador para alguém que te maltratou do que uma versão de você que não reage mais. Eles costumavam controlar o jogo porque podiam prever suas reações. Sabiam em que botão apertar, que palavra provocaria uma resposta, que ausência te faria perseguir. Mas agora você se desconectou e eles ficaram sentados com um silêncio que não segue mais as regras deles. É assim que você recupera o poder.
não provando suas emoções, mas protegendo-as. Porque a verdade é que qualquer um pode desmoronar quando está magoado. Mas poucas pessoas conseguem ficar em silêncio, respirar fundo e recusar-se a entregar seu poder em nome do amor. Isso é força, isso é estoicismo, isso é cura. E no momento em que você domina essa regra, não há mais provas emocionais. Você deixa de ser o perseguidor e passa a ser aquele que eles perseguem em seus sonhos. Então, se você está pronto para parar de provar, se você está cansado de dar recibos emocionais para pessoas que nunca valorizaram seu amor, então digite isso nos comentários agora mesmo. Chega de provas. Essa é a sua declaração hoje. Essa é a sua posição. Essa é a sua armadura espiritual. Chega de explicações. Chega de desmoronar. Chega de traduzir sua dor, só para que eles possam entender sua própria crueldade. Deixe que eles descubram isso na sua ausência. Deixe que sua paz seja o parágrafo que eles nunca mereceram. Capítulo 2. Gravidade reversa. Quando você para de puxar, eles começam a cair. Você já percebeu como as pessoas só apreciam a gravidade quando ela se vai? Quando você está flutuando no espaço sem âncora, sem atração, sem senso de direção? É aí que você percebe o quão poderosa era essa força invisível. E é exatamente isso que acontece na atração. Você era a gravidade. Você era quem mantinha tudo junto, verificando, aparecendo, pensando demais, dando demais, inventando desculpas para a distância deles, enquanto diminuía suas necessidades só para ficar perto. Você puxou com toda a sua força emocional, esperando que eles fossem ao seu encontro, mas eles nunca foram. Eles se acostumaram com a sua gravidade, acharam que era infinita, presumiram que você nunca iria parar de puxar. Mas agora, você soltou. Você parou de mandar mensagens primeiro, parou de explicar demais, parou de aparecer para alguém que nunca realmente escolheu você. E essa mudança, esse silêncio, esse distanciamento criam uma gravidade reversa. Quando você para de puxar, eles começam a cair lentamente no início, depois de uma vez só, porque agora não há nenhuma força mantendo-os na órbita emocional. Não há nenhuma mensagem para ignorar, nenhuma reação para controlar, nenhum amor para dar como certo. Pela primeira vez, eles sentem o peso do que perderam, não porque você gritou na cara deles, mas porque eles não conseguem mais sentir você. É aí que eles começam a entrar em espiral. Mesmo que finjam que estão bem, eles vão agir como se não estivessem incomodados. Vão postar alguma história enigmática, talvez até colocar uma nova pessoa na mistura só para ver se chamam sua atenção. Mas não caia nessa ilusão. Veja, quando alguém está acostumado a ser perseguido, o silêncio não é paz, é punição. Eles não estão calmos, estão calculando, imaginando se você vai ceder, imaginando se você está observando, imaginando se você seguiu em frente. É aí que as perguntas começam a assombrá-los. Por que não estão reagindo? Deixaram de se importar? Espera, será que acabei de perder a única pessoa que teria feito qualquer coisa por mim? E esse pânico? Isso é a gravidade funcionando ao contrário, porque quando você estava puxando, eles não precisavam fazer nada. Quando você estava dedicando sua energia para mantê-los, eles nunca precisaram se mostrar totalmente. Você tornou tudo fácil, previsível, seguro. Mas agora que você retirou sua energia emocional, agora que escolheu sua paz em vez da confusão deles, você perturbou o sistema. E as pessoas sempre voltam para o lugar que as acolheu melhor, especialmente quando sentem sua ausência mais do que jamais reconheceram sua presença. Mas não deixe que isso seja sua motivação. Não se distancie apenas para ser perseguido. Distancie-se porque você finalmente percebeu que seu valor não está em discussão. Afaste-se porque o amor nunca deve parecer que você está mantendo alguém refém com sua presença. Afaste-se porque sua alma merece mais do que orbitar alguém
que só percebe você quando você se vai. E quando a atração se tornar forte demais para resistir, eles virão correndo. Mas, a essa altura, você não precisará mais deles, porque algo mudou em você também. Você não anseia mais pela validação de alguém que precisou perder você para reconhecer seu valor. Você não tenta mais convencer as pessoas que já estavam com o pé fora da porta a ficarem. Você se tornou sua própria gravidade, agora com os pés no chão, centrado, livre. Então, se você cansou de ser o único a puxar, se está pronto para deixar o silêncio falar e a ausência fazer barulho, então escreva isso nos comentários. Agora eu parei de puxar. Esse é o seu mantra. Esse é o seu momento. Essa é a energia que muda o jogo. Capítulo 3. Fome de significado. Eles são viciados na sua atenção. Vamos deixar uma coisa clara, meus amigos. Não se tratava apenas de amor. Não se tratava nem mesmo de compatibilidade. Tratava-se de suprimento. Suprimento emocional. Você era quem alimentava constantemente a necessidade deles de se sentirem especiais. Toda vez que você entrava em contato, toda vez que se preocupava, toda vez que aparecia depois que eles desapareciam, isso lhes dava algo. Dava-lhes significado. Você não se importava apenas com eles. Você os fazia sentir como se o sol nascesse e se pusesse em torno da existência deles. Você era o buffet emocional deles, servindo sem parar validação, empatia, gentileza, segurança. Você os fazia se sentir importantes, mesmo quando eles te davam migalhas. E agora esse buffet está fechado, as luzes estão apagadas, o calor se foi. E o que acontece quando alguém que é viciado em atenção de repente perde isso? Abstinência, fome emocional. Eles começam a tremer em silêncio, eles percorrem mensagens antigas procurando por uma dose. Eles releem seus elogios como se estivessem tentando respirar através de um saco de papel, e eles nunca vão admitir isso. Mas eles estão famintos porque a atenção é uma droga poderosa, especialmente quando é personalizada. E você, meu amigo, nunca foi genérico. Você não mandava só mensagens de bom dia. Você escrevia com alma. Você não aparecia só por aparecer. Você os via mesmo nos piores momentos deles, especialmente nos piores momentos deles. Mas você finalmente percebeu a verdade. Você percebeu que estava alimentando o ego de alguém que nunca fez nada pelo seu coração. Você percebeu que, não importa quanto amor você desse, nunca seria suficiente para alguém que só sabe receber. E no momento em que você parou, no momento em que você ficou em silêncio, você não desapareceu apenas do telefone deles. Você desapareceu da ilusão de poder deles. Porque as pessoas não te desejam quando você está disponível. Elas te desejam quando percebem que não têm mais acesso à sua energia. É aí que a espiral começa. Eles podem tentar te provocar postando algo que grita: "Olha como estou feliz sem você." Não acredite nisso. Isso não é força. É fome disfarçada. Porque quando você estava lá, eles não só se sentiam amados, como se sentiam vistos. E agora que você se foi, cada elogio de alguém novo parece vazio. Cada risada parece forçada. Cada momento de silêncio lembra a eles que tinham algo raro e trataram isso como um som de fundo. É aí que a regra do distanciamento se torna brutal e brilhante. Você não os bloqueou por raiva. Não foi embora com uma tempestade. Apenas parou de dar a eles o que achavam que tinham direito: sua atenção. E esse é um tipo diferente de dor, porque a rejeição dói, mas a insignificância assombra. Então, agora eles ficam observando, curtindo, esperando, porque o ciclo do qual se alimentavam foi quebrado. E você não vai voltar para reabastecer o prato deles. Você mudou para uma mentalidade em que sua energia é conquistada, não presumida. Você não está aqui para implorar, você não está aqui para explicar. Você não está aqui para lembrar alguém do seu valor. Essa é a regra.
Agora você quebrou o vício e eles estão tremendo em silêncio por causa disso. Então, se você está sentindo isso em seu espírito agora, se você sabe que tem sido a fonte emocional de alguém por muito tempo, então digite isso nos comentários agora mesmo. Eu não sou sua fonte. Esse é o seu limite. Essa é a sua verdade. Esse é o seu poder. Capítulo 4. O vazio auditivo. Por que seu silêncio é mais alto do que desculpas? Vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas nunca entende, até que seja tarde demais. O vazio auditivo. Veja bem, meus amigos, quando você estava com eles, fosse um relacionamento, uma situação, ou mesmo um investimento emocional unilateral, sua voz estava em toda parte. Seu tom, seu calor, seu carinho, suas discussões, suas ligações tarde da noite, seus bons dias suaves e emocionais. Você está bem? Mensagens de texto? Era uma trilha sonora. E, quer eles admitissem ou não, eles se acostumaram. Ficaram dependentes, viciados nisso. Mas aqui está a parte que eles nunca esperaram. Quando você fica em silêncio, esse silêncio se torna ensurdecedor. Não o tipo de silêncio que vem com portas batidas e números bloqueados. Não. Estou falando do tipo de silêncio que é composto, estoico, limpo, sem explicação, sem fogos de artifício emocionais, apenas ausência. É o vazio auditivo que atinge como um trem de carga, porque eles não perderam apenas o acesso a você. Eles perderam o eco de quem eram quando estavam na sua vida, quando você estava por perto. Eles ouviram o seu perdão. Ouviram suas explicações exageradas. Ouviram sua necessidade de consertar as coisas. E sejamos honestos, eles interpretaram suas palavras como fraqueza. Eles achavam que nunca iriam embora. Eles se importam demais. Eles sempre voltariam. Mas o silêncio é isso que os destrói. Porque agora não há prova da sua dor. Não há argumentos para satisfazer o ego deles. Não há feedback para alimentar o controle. Não há voz para envolver a culpa deles e acalmá-la em conforto. Eles não têm o luxo de ouvir você explicar por que foi embora. Eles não têm o benefício do seu encerramento. Eles só têm o eco, e ele é alto. Ele toca em loop na cabeça deles. Sua risada, sua segurança, até sua raiva. Tudo isso. Costumava preencher o espaço como uma sala aconchegante, mas agora esse espaço é frio e não é preenchido pela voz de outra pessoa. Não acredite nas substituições falsas. Ele está cheio de um espelho feito de silêncio, mostrando a eles tudo o que nunca apreciaram até que desaparecesse. E isso, meus amigos, é o verdadeiro poder do distanciamento emocional. Não é o botão de bloquear. Não é o discurso dramático. Não é a mensagem final que explica tudo. É a decisão de deixar sua ausência falar por si mesma. Sem encenação, apenas paz. Porque quando você para de falar, eles começam a ouvir. E a pior parte para eles é que não sabem mais o que você está pensando. Esse mistério os corrói. Você terminou de vez? Está saindo com outra pessoa? Está prosperando em silêncio enquanto eles fingem não notar? Cada pergunta sem resposta se torna um enigma psicológico, e o silêncio se torna a consequência mais alta. É por isso, meus amigos, que você não persegue mais, não discute mais, não levanta a voz, você eleva seus padrões. E quando você fica em silêncio, não é para magoá-los, é para se curar. Mas o efeito colateral desse silêncio é uma tempestade no peito deles. Então, se você não quer mais ser a voz que é ignorada, se você entrou nessa beleza e brutalidade do silêncio, quero que você escreva isso nos comentários. Meu silêncio é sagrado. Deixe que isso seja seu limite, sua proteção, sua paz. Capítulo 5. Colapso emocional. Você retirou seu centro de gravidade. Deixe-me explicar algo que a maioria das pessoas nunca compreende, até que todo o seu sistema emocional já esteja fora de controle. É chamado de colapso emocional. E se você já amou alguém que não te valorizou,
Essa parte vai mexer com você. Veja bem, meus amigos, em toda dinâmica, seja um namoro de longo prazo ou aquele lento e confuso atrativo de um relacionamento, sempre há alguém que se torna o centro de gravidade emocional. E na maioria das vezes, esse alguém era você. Você era quem mantinha tudo junto. Você era quem verificava, acalmava tempestades, explicava suas intenções, mantinha o espaço mesmo quando eles não mereciam. Você mantinha a conexão viva. Você era o sinal estável, o planeta acolhedor. Eles orbitavam ao seu redor, enquanto fingiam que não precisavam da sua luz. Mas o que acontece quando a estrela se afasta? Sua gravidade entra em colapso. Não a sua, a deles. Quando uma estrela entra em colapso, ela não faz barulho, não implora por atenção. Ela simplesmente se dobra sobre si mesma. E nesse processo, tudo ao seu redor começa a girar em espiral, colidir, perder a ordem. É isso que está acontecendo agora. Eles podem não demonstrar isso. Eles podem continuar postando seus melhores momentos, agindo como se nada tivesse acontecido, rindo alto demais. Mas, nos bastidores, todo o sistema emocional deles está à deriva, porque não tem mais você para orbitar. Isso é algo que eles nunca imaginaram que aconteceria. Eles achavam que você sempre ficaria centrado em torno deles. Eles achavam que eram eles que exerciam a atração gravitacional, mas agora que você se distanciou, não com ódio, mas com equanimidade, eles sentem isso: o frio, a confusão, a perda de estrutura, porque o sol emocional que costumava nascer e se pôr sobre as necessidades deles se calou, recuou, desabou sobre si mesmo. Esse colapso não é fraqueza, é clareza. Quando você retira sua energia, sua atenção, sua validação emocional, você não está punindo eles. Você apenas não está mais sustentando a fantasia. Você não está mais mantendo a ilusão. E quando eles percebem que nunca foram a verdadeira fonte de poder, que era seu coração firme que criava a estabilidade, é aí que o arrependimento bate. É aí que eles percebem quantas discussões causaram só para se sentirem importantes. Quantos sinais contraditórios enviaram só para manter o controle. E como foram tolos em confundir sua presença acolhedora com dependência. Porque agora estão flutuando, sem âncora, sem atração, sem gravidade, e não sabem como funcionar sem você para centrá-los. É por isso que o distanciamento não é sobre ir embora com um adeus barulhento. É sobre sair do campo gravitacional tão silenciosamente, tão limpo, que eles ficam girando, procurando por um sinal, ansiando pela sua atenção. Mas tudo o que eles recebem é espaço. Espaço para perceber o que perderam. Espaço para sentir o caos que costumavam projetar em você. Espaço para finalmente se verem. E não é uma visão bonita. Portanto, nunca subestime o poder de se afastar. Não é frio, não é cruel, é cósmico. Você não está aqui para implorar a ninguém que orbite você. Você é o centro. E quando você para de oferecer esse centro a alguém que nunca o valorizou, você cria as condições para que essa pessoa enfrente sua verdade sozinha. Se este capítulo tocar algo em sua alma hoje, quero que você deixe um comentário. Eu reclamo meu centro. Diga isso com convicção. Deixe que seja sua nova lei emocional. Capítulo 6. Prova. Reversão. Quanto menos você prova, mais eles entram em pânico. Vamos falar sobre algo cru hoje, algo que a maioria das pessoas não percebe, enquanto se afoga no impulso de provar que era a pessoa boa. Veja bem, vivemos em um mundo onde as pessoas são condicionadas a provar seu valor, especialmente quando foram magoadas, especialmente quando foram incompreendidas, especialmente quando são ignoradas por alguém a quem deram seu coração. Então, o que elas fazem? Começam a enviar recibos emocionais, parágrafos, confissões explicando em excesso cada um de seus sentimentos, tentando provar que não tinham a intenção de magoar, que seu amor era verdadeiro. Mas aqui está a verdade estoica.
Quanto mais você tenta provar seu valor para alguém que se recusa a vê-lo, menos essa pessoa te valoriza. Por quê? Porque o desespero não é persuasivo, é repulsivo. Agora, deixa eu virar a situação para você. Quando você para de tentar provar seu valor, quando não diz nada, não envia nada, não justifica nada, esse silêncio se torna a mensagem mais alta que você já enviou. Isso se chama reversão de prova. E é o momento em que o equilíbrio emocional de poder muda completamente. Eles esperavam o texto, esperavam o pedido de desculpas à meia-noite, esperavam que você desmoronasse e implorasse para que voltassem. Mas, em vez disso, você não deu nada a eles, nenhuma reação, nenhuma resposta, apenas espaço. E esse espaço não sussurra: estou bravo. Ele ruge: estou farto. E é aí que eles entram em pânico, porque agora ficam com perguntas. Em vez de encerramento, eles começam a repassar tudo. Espere, eles realmente estavam bem com isso? Eles alguma vez se importaram? Por que não lutaram? Para mim, essas não são apenas perguntas, são alarmes psicológicos disparando dentro da mente deles. Porque, pela primeira vez, sua energia não está provando que eles estão certos. Não está implorando, não está convencendo, não está mostrando nada a eles. E as pessoas que dependem da sua validação não conseguem respirar quando ela desaparece. Você tirou o controle emocional delas. Você tirou o jogo favorito delas, que era provocar você para ter uma reação, dizer o suficiente para fazer você se explicar, o suficiente para fazer você correr atrás. Mas agora esse jogo acabou. E tudo que elas têm é uma caixa de entrada que não acende, um telefone que não vibra à meia-noite, um mundo onde elas não são mais o centro da sua urgência emocional. Você quer poder. É isso? Quando você fica em silêncio, você não simplesmente desaparece, você reflete. Você se torna o espelho que mostra a verdade para eles, que você nunca foi o instável, que seus parágrafos não eram fraqueza, mas amor, que suas mensagens não eram obsessão, eram devoção. E agora que eles perderam isso, eles sentem tudo o que você costumava dizer, não nas suas palavras, mas na sua ausência. Esse é o tipo de disciplina que separa o reativo do sábio. Os estoicos não provam. Eles se afastam e, nesse afastamento, permitem que a realidade faça o que as palavras nunca poderiam: ensinar a lição em silêncio. Então, se este capítulo toca algo profundo, se você já foi aquele que explicou demais, mandou mensagens demais, provou demais, então hoje é o seu limite. Digite nos comentários agora mesmo: não devo nenhuma prova. Essa é a sua verdade. Agora, esse é o seu poder. Capítulo 7. A reviravolta estoica. A paz fria parece rejeição para os caóticos. É aqui que fica real, sutil. A mudança é silenciosa, mas o efeito é implacável. Veja, você não os bloqueou, não explodiu, não fez um discurso expondo as mentiras deles ou arrastando-os pela lama nas redes sociais. Não, meu amigo. Você simplesmente ficou calmo, tranquilo, indiferente. E embora você possa achar que isso não é nada de especial, deixe-me dizer uma coisa assustadora. Para alguém que prospera no caos emocional, sua calma parece abandono, parece traição, parece rejeição no nível da alma. Essa é a reviravolta estoica, porque eles estavam esperando uma guerra. Esse é o jogo. Eles sabem como jogar. Eles sabem como te atrair para o drama, distorcer suas palavras, usar seu amor como arma e fazer você provar sua inocência. Enquanto eles ficam sentados assistindo você se desmoronar, eles se alimentam da instabilidade como oxigênio. Suas reações exageradas eram o entretenimento deles. Seus colapsos eram a fonte de poder deles. E agora você ficou frio. Você removeu sua resposta emocional do menu. Eles ainda estão tentando lutar. Mas você não está mais no ringue. E nada parece mais brutal do que ser ignorado por alguém
que costumava se importar. Isso é o que os confunde, porque eles não podem te chamar de louco se você estiver em silêncio. Eles não podem inventar uma narrativa se você não disser nada. Você os deixou sozinhos com o próprio comportamento, e isso, meus amigos, é o castigo. Eles achavam que iriam despertar o seu antigo eu, aquele que implorava, explicava, defendia, chorava. Mas o que eles receberam foi uma versão de você que apenas disse: tudo bem, cuide-se, e desapareceu em calma. Isso é aterrorizante para alguém que equiparava amor a caos, alguém que só se sentia conectado a você quando você estava emocional. Agora você não é mais emocional. Você é neutro, distante, limpo, e eles estão olhando para o próprio reflexo. Sem a distração da sua reação, você se tornou paz, e para eles, paz parece punição. Porque a verdade é esta: quando alguém é viciado em padrões tóxicos, precisa que você exploda. Seu silêncio não é apenas confuso, é ameaçador. Isso os força a ficar no próprio desconforto, a ouvir o eco dos próprios pensamentos, a ver o próprio egoísmo sem um bode expiatório. E a pior parte é que agora eles percebem que não sabem mais como chegar até você. E é por isso que a calma não é fraqueza. É guerra com elegância. Quando você domina essa calma estoica, essa paz fria, não precisa provar que acabou. Sua energia prova isso por você. Você não precisa gritar: eu superei isso. Eles sentem isso na maneira como sua atenção não está mais disponível. E essa reviravolta, a reviravolta emocional, em que você passa de reativo para indecifrável, é o que os deixa em espiral. Deixe-os em espiral, porque você não está aqui para cuidar de pessoas quebradas que usam o amor como arma. Você está aqui para se elevar, e elevar-se significa escolher a paz, mesmo quando eles confundem isso com crueldade. Esse não é um fardo que você precisa carregar. Então, se essa verdade tocou seu peito como um sino, se você finalmente está entendendo o poder do distanciamento calmo, digite isso nos comentários agora mesmo. Minha calma é poder. Esse é o seu novo estado. Essa é a sua elevação. Capítulo 8. O retorno. Porque eles virão correndo para o que antes rejeitaram. Eles achavam que tinham você na palma da mão, não é? Achavam que você sempre estaria lá. Há uma mensagem de distância, há um colapso de distância, há um pedido de desculpas choroso de distância, de correr de volta com os braços abertos. Eles confundiram sua lealdade com dependência. Eles confundiram sua empatia com fraqueza. Mas o que eles não perceberam, o que eles nem conseguiram compreender, foi que o verdadeiro poder nunca esteve enquanto você os amava. O poder estava na sua capacidade de ir embora. E você foi embora. Não com raiva, não com drama, mas com dignidade, tranquilidade, força, calma, certeza. Você não bateu a porta. Você simplesmente parou de atender. E, meu amigo, deixe-me dizer que ir embora, essa saída gentil e despreocupada, é o que eles vão lembrar para sempre. Porque quando alguém se alimentou da sua presença emocional por tanto tempo, a sua ausência não apenas dói, ela destrói. Eles não dizem isso em voz alta. Oh, não. Eles fingem seguir em frente. Eles postam, riem, flertam, agem como se não se importassem. Mas por trás de todo esse barulho há um arrependimento ensurdecedor, porque no fundo eles sabem que rejeitaram alguém real, alguém raro, alguém que realmente se importava o suficiente para tentar até que não se importasse mais. Agora eles estão assombrados. Assombrados pelo pensamento de que talvez outra pessoa receba suas mensagens de voz tarde da noite agora, talvez outra pessoa esteja experimentando seu calor, sua suavidade, sua lealdade, talvez você tenha dado sua paz a alguém que realmente a valoriza. E esse pensamento os devora vivos, porque eles não achavam que você iria parar de tentar, mas você parou.
e isso mudou tudo. Agora é ele quem fica se perguntando. É ele quem fica andando de um lado para o outro. É ele quem relê mensagens antigas como se fossem escrituras. Porque você nunca implorou, nunca lutou. Você simplesmente foi embora e fez do silêncio o seu legado. Esse silêncio se tornou mais alto do que qualquer discurso. E, de repente, o que eles antes rejeitavam se tornou a única coisa que eles desejam. Esse é o retorno, não porque eles mudaram, mas porque a sua ausência revelou a verdade deles. Você era o farol que eles ignoravam até se perderem em uma tempestade, sem sinal, sem âncora, sem calor. E agora eles querem exatamente aquilo que não conseguiam lidar quando tinham. É uma ironia brutal, não é? Eles achavam que manter você os tornava poderosos, mas agora percebem que era a sua presença que lhes dava valor. E no momento em que você parou de aparecer, eles também pararam de brilhar. Deixe-os voltar, deixe-os rastejar. Mas entenda isso. Você não deve a eles acesso à versão curada de você que eles não respeitaram quando você estava se quebrando. Você não é mais o amortecedor deles, porque o retorno não tem nada a ver com eles. Tem a ver com você. Tem a ver com o seu poder de escolher a paz em vez do desempenho, o poder em vez da pena, os limites em vez da súplica. Tem a ver com provar a si mesmo que a sua autoestima nunca dependeu da validação deles. E aqui está a verdade com a qual você deve partir. Quando você para de provar, explicar ou reagir, você deixa de ser o suprimento emocional deles e se torna a maior lição deles. Seu silêncio, sua calma, sua ausência. Isso é o encerramento, não para você, mas para eles. Deixe-os sentar no eco de tudo o que eles deram como certo. Se essa mensagem te tocou profundamente, deixe um comentário abaixo. Eu escolho a paz em vez do desempenho. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com alguém que precise desse lembrete e se inscrever para nunca mais perder outro alerta. Seu poder está apenas começando.